Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma sopa de abóbora, que a gente recebeu essas 3 abóboras de nosso vizinho de presente. Só que metade dela, metade não, 1/4 dela eu vou usar para fazer sopa e o outro restante eu vou cortar, pré-cozinhar e congelar. Então eu vou mostrar o processo, como funciona, é como eu faço, do jeito que a minha família gosta. Então, vamos embora. Então, a gente vai começar descascando as abóboras. Então, a gente tira a ponta, elas são um pouco duras, mas a gente consegue, dá pra fazer, Ok. Eu vou cortar todas elas e depois eu vou continuar o processo e eu explico pra vocês. Dois mil anos depois. Então, ele tá terminando de descascar. Nós utilizamos quase 3 facas e um descascador para poder fazer todo esse processo, que é muito difícil, ela é dura, ela é bastante dura. E agora a gente vai cortar ela no meio para tirar as sementes. Esse aqui é todo o descarte que a gente tirou, todo o descarte das abóboras. E agora ele vai cortar as abóboras no meio, no meio e tirar toda a semente. Então, ele recolheu todas as sementes, todas as abóboras, lavamos todas elas, higienizamos todas elas e agora a gente vai para o próximo processo. Essas são as sementes, esses são os descartes que vai para a terra para virar adubo e a próxima etapa a gente vai ver como é que vai fazer. Então, normalmente esse vão aqui seria muito legal de cortar ele aqui, ó, aqui. Pra fazer tipo um chips, um pouquinho mais grosso, pra poder pré-cozinhar ela e congelar ela no saquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar elas nesse lado e vou utilizar esses espaços para congelar, esses espaços para fazer sopa. Como é muita sopa pra gente, a gente também pode fazer em quadradinhos esse espaço, pré-cozinhar ela e também congelar. Quando a gente precisa, a gente tem. A gente vai cortar elas aqui, ó. Esse espaço vai pra sopa. Então, nós vamos cortar todos eles assim. Sopa. 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 E esse vai fazer para congelar. Então, esses pedaços vão para sopa. A gente corta de todos em quadradinhos porque eles são bem espessos. Mas nós podemos também fazer isso aqui, ó. Eu corto na faca mesmo, né, gente? Ó. Que dá pra pré-cozinhar e também congelar. Como eu tenho um filho que gosta dessas coisas assim, tipo pré-cozidas, você leva assim como snack, é muito legal ter. Tá vendo que a espessura dela é assim, ó.
ó. Eu tô cortando na faca, na mão. Então, é quase a mesma coisa. Tem umas que saem mais grossinhas, tem umas que saem mais finas, né? Menos grossa. Mas eu gosto de cortar ela assim, ó, na mão. Eu não sou muito fã de mandolim, essas coisas assim, porque eu gosto que a gente tem na cozinha, né? Não precisa. Então, essas daqui, elas são mais amareladas. Essas daqui são mais laranjadas. Eu não sei se é o efeito de ser mais madura essa do que essa, mas você vê uma grande diferença entre uma e a outra. A raça é a mesma de abóbora, mas eu não sei se essa é mais madura ou essa é mais verde. Talvez seja isso. Então, talvez essa aqui a gente vai cozinhar um pouco menos e essa aqui um pouco mais. E a gente vai ver como é que vai sair. Então, pra vocês entenderem, se vocês perceberem, essa aqui é amarelada, essa aqui é mais abóbora laranja. E essa daqui é meio a meio, tem uns pedaços alaranjados e uns pedaços amarelados. Então, tá entre a metade dessa e a metade dessa. Então, a gente vai ter que fazer cozinhar 3 lugares separados. Por quê? Porque essa tá mais verde, essa tá mais madura e essa no meio a meio. E a gente vai ver como é que vai sair. Então, recapitulando, eu vou pré-cozinhar essa e guardar para durante o ano. Essa aqui, eu ainda vou ver o que eu vou fazer, se eu vou fazer um doce ou alguma coisa. Essa daqui é pra fazer sopa, hoje à noite. A gente vai fazer sopa. Eu vou cortar agora a batata, pra vocês verem que eu vou cozinhar ela com batata. E depois, pra receita, eu vou fazer tudo junto, tá? Então, aqui a gente vai colocar água normal pra pré-cozinhar as abóboras. Eu acendo o fogo no nível mais alto. Então, eu coloquei uma panela um pouco maior, porque aquela outra era pequena, pra tudo o que eu tinha. Eu pesei mais ou menos, deu 2,5 kg de abóbora. Essa aqui a gente vai pré-cozinhar pra depois congelar, ok? No meio tempo que tanto que ela tá cozinhando aqui, que ainda não cozinhou, ela tá gelada ainda, eu vou colocar a abóbora mais laranjinha aqui com açúcar para poder fazer o doce. E a gente põe numa panela antiaderente, coloca num nível médio, mais ou menos, e coloca a abóbora. Elas já estão lavadas, ok? E eu vou colocar o açúcar. Aqui tem mais ou menos uns 300 gramas de abóbora. E eu coloquei a mesma quantidade de abóbora para a mesma quantidade de açúcar. Então, eu coloco o açúcar aqui e deixo ele dar uma fervida até ela começar a cozinhar. Ela não está cozida, ela está crua, né? A gente gosta assim, eu faço do meu modo. Aí depois cada um faz do seu, eu faço do meu jeito. A abóbora está crua, ela não está cozida, tá? Então, enquanto aqui tá cozinhando ainda, eu coloquei o açúcar e coloquei a abóbora. Normalmente eu coloco uma xícara de farinha, mas eu vou no olho, né? Porque eu não sou daquelas de medir nem de nada. Então eu coloco um pouco de água quente, né? A gente até poderia ter colocado água quente antes, justamente. Mas eu prefiro que o açúcar dê uma queimadinha antes. E dentro dessa água eu vou colocar a canela, ok? Eu coloco isso aqui, ó, normalmente de canela, só esse pedacinho, para gosto. Depois de ter colocado a água quente, um pouquinho, uma xícara normalmente de água quente, eu gosto de colocar água quente depois, justamente
pra dar uma queimadinha no açúcar. Aí eu coloquei um pedacinho de canela em pau e vou colocar cravo. Eu coloco isso aqui de cravo, bem pouquinho. E aí você deixa ela cozinhando devagarzinho no fogo médio por um bom tempo. Porque a abóbora tá crua, né? Então ela tem que cozinhar e depois ela tem que secar essa água e o açúcar tem que se misturar pra dar o caramelo, ok? Então, aqui ela já tá cozinhando, já faz o quê? Fazem 5 minutos. Ela tá cozinhando, ela já começa a ficar meio molinha, tá vendo? Meia, ó, já dá pra, ó, já dá pra ver que ela tá quase pré-cozida. Então eu vou escorrer ela e secar uma por uma, ok? Eu vou explicar depois pra vocês. Então, eu escorri todas elas. Vocês percebem que ela tá saindo bastante fumaça. Então, eu faço assim, ó. Eu coloco assim, ó, ela tá quebrando um pouquinho, mas ela tá durinha, que eu e a mamãe a gente já provou e a gente percebeu que tá durinha. Ok? É só pra ela dar uma secada mesmo. Eu podia ter colocado num pano, mas eu prefiro o papel, porque o papel ele absorve bem, tira toda a água e não cria bactéria, mofo, não estraga. Eu prefiro assim, eu faço assim. E todos os anos eu faço a mesma coisa, então tá bem quente e eu gosto de fazer assim. Às vezes eu até queimo a mão, mas não é problema, ó. Só pra vocês verem como ela tá, ó. Tá vendo? Ela tá meio durinha ainda, mas tá molinha, tá pré-cozida. Não tá cozida totalmente, tá bom? Então, eu coloquei todas as abóboras assim, tá vendo que, ó, o pano absorveu bastante água. Só pra ela poder dar uma esfriada, dar uma secada. E eu vou colocar em sacos depois e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, enquanto nossas abóboras estão ali secando, eu tô terminando de fazer o doce. Tá vendo? Ele criou bastante água. Eu vou deixar ele cozinhar. Ele vai ficar aqui mais ou menos mais uns 15, 20 minutos, cozinhando em fogo brando. Depois eu vou colocar o coco e vou fazer o doce, ok? Então, depois que elas esfriaram, ó, elas são bem frias, elas dão uma endurecida ainda mais. Quando ela tá muito quente, ela fica mais mole. Quando ela tá mais seca, mais fria, ela fica mais durinha. Então, o que eu faço? Eu utilizo um spray de óleo para passar na amassadeira. E eu vou colocando uma por uma. Ó, assim mesmo, do jeito que tá, ok? Não tem muito segredo aqui. Isso, gente, é pra guardar pro ano, tá? Eu fiz uma pequena quantidade aqui, mas normalmente eu faço quantidades muito maiores, ok? E é pra guardar durante o ano, porque não essa época do ano é a que dá mais abóbora. Depois nós não temos a disponibilidade de ter abóbora aqui. Porque não sei se vocês sabem, eu vivo na Suíça. Sou brasileira, mas eu vivo na Suíça. Então a temperatura não comporta ter abóbora todo ano, né? Então a gente também... Eu também acredito que no Brasil não é assim. Mas então eu faço isso aqui, ó. Aí depois que eu terminei de colocar até os pedacinhos nos meios, ó. Dá pra preencher, ok? É só pra não dar uma grudada assim e tá... legal, ó. O que eu faço? Eu venho com uma carta forno de folha, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela já vem cortada. Eu ponho ela por cima, ó. Eu passo um pouquinho de óleo porque eu gosto, tá? Tem gente que não gosta, então não é necessário colocar. Aí eu vou colocando ela por cima. E assim sucessivamente eu vou fazendo camadas de abóbora, carta, abóbora, papel forno. E assim a gente vai indo, tá? Pode fazer bolo, você pode fazer pão, você pode fazer conserva, você pode fazer pratos com ela, né? Então, eu quero, sei lá, um prato salgado com
um peixe, um frango. Ai, mas eu quero abóbora. Eu vou lá, pego aquela que tá congelada e utilizo, tá? Como a gente aqui tá acostumado a comer não muita abóbora, a gente utiliza ela durante o horário, eu tô com vontade. Então a gente vai lá e come. Meus filhos, particularmente, meu marido, eles gostam bastante de abóbora. Então eu faço isso pro ano inteiro, praticamente. Então, ó, vamos lá. Terminei, coloco outra carta forno, coloco um pouquinho de óleo e continuo fazendo a minha abóbora. Então, depois que eu preenchi, ó, são 1, 2, 3, 4 camadas, sobrou essas daqui em cima. O que eu faço? Eu coloco outra carta, aí você fala, ai, Fernanda, tem muita carta. Mas eu reutilizo essas cartas, tá? Esses papéis. Eu não jogo eles no lixo. Eu reutilizo ele pra fazer outras coisas. Não pra colocar no forno, mas eu reutilizo eles. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ela no freezer e vou deixar ela congelar. Depois que eu congelei ela, eu vou colocar ela em saquinhos e ela fica guardada. Ok? Depois eu mostro pra vocês o restante. Então, esse é o doce. Depois de 15 minutos, ele começou a dar uma secadinha na água. Ele começa a criar uma película no fundo, olha. Tá vendo? Então, é a hora que ele tá pronto. Essa abóbora não é igual a abóbora do Brasil, que ela fica aqueles pedacinhos. Ela é mais, assim, você percebe que tem mais a abóbora do que os pedacinhos de abóbora. Aqui você pode pôr coco, aqui você pode utilizar para fazer tantas coisas. Aqui a minha família, ela utiliza para colocar no pão, para colocar no queijo, mas eles não gostam muito de coco, então eu não coloco. Mas quem quiser pode adicionar o coco aqui agora, tá bom? Faço. Então, agora que eu terminei de fazer, eu tenho esses potinhos que vendem bastante aqui na Suíça, que eles são com uma guarnição que a gente utiliza aqui para poder fechar ele assim, ó, e não entrar área, certo? E como é pouco que eu fiz agora para vocês verem, então eu utilizo esses dois pequenininhos, mas normalmente, eu vou mostrar para vocês, eu utilizo esse tipo de vidro, ó, que tem também a guarnição e a gente fecha ele assim. Normalmente a minha casa vai assim, e quando eu faço de 10 a 15 assim. Mas eu fiz só pra vocês verem um pouquinho, então eu vou colocar nesses daqui pequenininhos. Eu faço isso aqui, gente, ó. Potinhos. Quente mesmo, tá? Não precisa esfriar, não. Porque mais bem quente ele tá, melhor ele cria hermeticamente na guarnição o frescor e não entra oxigênio, beleza? Olha, deu certinho. Que top. Esse aqui eu vou deixar pro meu marido dar a lambida depois, ok? Aí o que eu faço? Coloco a guarnição, quente mesmo, tá? Não precisa deixar esfriar. E fecho ele aqui, ó. E deixo ele esfriar aqui, ok? Então eu acho que eu vou tirar um pouquinho aqui, porque eu acho que ele tá bem cheio. Isso. E aqui, ó, a gente põe a guarnição, porque tem esse fundinho, tá vendo? Tem esse espacinho. Vamos ver. Fechou. Ok? E esse é o nosso docinho de hoje. Daqui a pouco eu já vou mandar pra vocês também a sopa, que ela ainda tá aqui esperando. Ok? Então, essa panela é aquela que eu cozinhei a abóbora antes pra poder congelar. Então eu nem lavei ela. Eu vou pegar a abóbora que eu cortei, ó, em quadrados grandes, pra poder fazer a sopa. O que eu faço? Normalmente, a abóbora, ela é um pouquinho dura. A batata é menos dura. Então, eu coloco a abóbora por uns 2, 3 minutos. E depois eu ponho a batata. Então, o que eu vou fazer? Dentro da panela, eu coloco a abóbora. Normalmente, essa aqui é a quantidade para minha família, que são 5 pessoas. E eles tomam bem a sopa, não é que é um creme, não é nem uma sopa, eu vou fazer um creme. E eles tomam bem, ainda sobra às vezes um pouquinho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar e eu vou cobrir até o nível aqui de água. Mais ou menos assim, certo? Então eu vou tampar ela, tá vendo? E vou deixar ela cozinhando sem sal, sem nada, sem tempero nenhum.
por uns 5 minutos. Depois eu coloco a batata. Então, depois de 3 minutos que ela tá fervendo, eu coloco a mesma quantidade que eu coloquei aqui em base a 300, 400 gramas de abóbora. Eu coloco a mesma quantidade de batata, certo? Está quente. E aí eu deixo ela cozinhar. O que eu faço agora? Eu coloco o meu tempero completo. Sou eu quem faço e se vocês quiserem eu posso depois colocar a receita pra vocês. Que é só alho, cebola e salsinha. Não tem mais nada, ok? Então eu coloco uma colherzinha mais ou menos assim. Eu coloco pouco porque ela tem bastante sal. Desculpa. Alho, cebola, salsinha e sal. Só que assim, como ela tem bastante sal, tá vendo? Ó como ela é. Tá vendo? Tem bastante sal. Então, eu coloco uma colher pequena. Se é necessário, depois eu coloco mais sal. Eu coloco dentro da panela e dou uma mistura. Mistura. Que é para dar gosto, tanto na batata quanto na abóbora. Que a abóbora é um pouco doce, então a gente coloca mais um pouquinho, tá bom? E eu deixo cozinhar por mais uns 5 minutos, assim. Até a batata ficar bem molinha. E depois a gente vai colocar tudo no liquidificador e emulsionar tudo isso aqui sem a água, tá bom? Depois eu explico pra vocês. Então, ó, vou misturando. Mistura. É meu filho que fala mistura. Então, essa é a consistência, tanto da batata quanto da abóbora. O que eu faço? Eu vou coar. Aqui eu tenho um bowl e um coador. E essa água eu não vou jogar fora. Essa água eu não vou jogar fora, tá? Porque se eu precisar depois, que ela fica muito grossa, eu utilizo a água do cozimento, ok? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Ó. Ok? Isso é o que eu coei. Eu vou colocar assim. E aqui é a água que sobrou. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso da parte, isso aqui do lado. E vou pegar o meu grande aliado, que é esse esse liquidificador. Ele é de vidro, tá, gente? Então pode colocar coisa quente, não tem problema. Eu vou colocar na tomada. Então, eu coloquei esse liquidificador, ele é de vidro, tá? Então eu vou pegar uma colher e vou colocar todo ele. Ups. Coloco toda essa massa. Tá vendo? A água cai ainda. E a gente põe toda a massa. Só a massa, tá, gente? Ó. Ok? A gente depois dá uma... E aí, a gente coloca
essa água que sobrou, tá vendo? Eu coloco um pouquinho pra dar um... eu coloco tudo, vai. Vou colocar tudo. Ela ficou bem sequinha, viu? Bora pro barulho. Tá vendo que ela ficou bem seca? Então, o que eu faço? Põe um pouco de água quente pra dar uma mistureba nela. Ó. A gente dá uma... só pra poder misturar ela. Ó. Isso é um ofício. Vou colocar a tampa. Peraí. Aí, viu? Ela ficou bem grossinha. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar ela de novo na panela. Dá uma limpada aqui. Eu vou passar todo esse creme aqui dentro, ó. Viu que ele ficou bem aveludado? Deixa eu fazer ao contrário pra vocês verem. Aí eu pego uma colher. Utilize tudo, tá, pessoal? Não deixa nada dentro. Então, depois que eu emulsionei a batata e a abóbora, ela ficou um pouquinho grossa. Então eu coloquei 2 colheres de sopa de água quente, justamente só para dar a emulsão, que é isso aqui, ó. Ó, ela fica bem aveludada. Tá vendo? O que eu faço agora? Deixa ela dar uma fervida aqui. Não fervida, ela vai dar uma esquentada. E aí, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de curry, que meu marido gosta, meus filhos gostam. Então, eu faço isso aqui, ó. Não precisa muito não, tá, gente? Pode pôr páprica, pode pôr o que vocês quiserem. Meu marido e meus filhos gostam assim. Como a gente mora num lugar bem frio, então uma sopinha dessa no dia de hoje é maravilhoso. Eu ponho um pouquinho de pepe branco, ou eu coloco pepe com um pouco de semente de calabresa, de pimenta calabresa e alho. Eu gosto bastante, então vambora. Que nem um outro canal fala, quanto mais melhor. Aí eu dou uma misturada aqui, nós mistura para dar o gostinho. Aquela quantidade que eu coloquei de tempero foi o suficiente para dar o salzinho, tá? Não pode ser muito salgada. E a gente tem que misturar bastante, porque senão ela pega no fundo, ela gruda. E para não deixar grudar, eu deixei ela numa temperatura bem baixinha. Que eu coloco 120 ml de creme de leite. Pode ser, quem não tem creme de leite em casa, pode ser leite normal. Eu já fiz com leite, tá, gente? Porque teve uma vez que meu marido pediu a sopa pra mim e não tinha creme de leite e eu coloquei leite normal. Só pra dar uma... Tá vendo, ó? Ó como é que ela fica, a colher. Então tem que fazer no fogo bem baixinho, tá? Justamente pra não criar, então, ó. Aí ela fica um pouquinho mais líquida. Esses pedacinhos aqui eu vou tirar dela, ó, que ela deu uma queimada, tá vendo? Eu tiro. Ó. Deixa eu tirar primeiro, né? Então, depois que ela tá assim, bem aveludada, eu coloco
a salsinha. O que acontece, gente? A salsinha, eu tenho ela congelada, porque não é sempre que a gente tem a salsinha aqui em casa, tá? A gente tem... A salsinha, ela é bem complicada de ter aqui. A gente tem durante o verão e depois, isso aqui é pepe, mas eu vou deixar porque meu marido gosta. E a salsinha a gente tem ela aqui congelada porque durante o verão a gente não tem salsinha, tá? E agora a gente coloca num bowl, ok? Vou dar uma limpada aqui com papel. E a gente coloca parmigiano e azeite. Aqui a gente come assim, tá, pessoal? Talvez seja um pouco diferente, tem muita coisa pra vocês, mas aqui é o que a gente tem. Sopa de abóbora com batata, com creme de leite, doce de batata e doce de abóbora e as abóboras congeladas, tá bom? Só que como a gente tem que pagar tenho quando a gente faz alguma coisa, eu vou ter que pagar, tá? Então, prova, vê se tá bom. Tá bom? Tá muito bom. Então tá bom. Tá muito bom. Tá bom? Até se ela grudou um pouquinho no fundo, acontece, né? Mas o povo aqui, ó, o povo manda, ó. Vai embora. Então bora. Tá bom? Tá ótimo. É isso aí. Até a próxima.